Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aí a falar sobre, né, o nosso estoque, né, do petróleo, né, principalmente que teve essa semana aí no centro, né, das observações, as pessoas olhando, procurando entender, procurando saber o que será que aconteceu, o que será que não aconteceu, o que houve, o que não houve, se terá guerra, não terá guerra, o que ocorreu, o que vai ocorrer, o que o mercado, né, está aí apostando, está aí verificando, né, em relação a isso tudo. Bom, temos que entender o seguinte, né, o petróleo, né, é o ouro negro se houver uma guerra. Né? O petróleo, para a gente ter uma certa noção, uma real identidade, entender, né, se houver uma guerra, acontecer realmente uma invasão da Rússia ali na Ucrânia, o barril de petróleo ele vai dar uma disparada. Por que disso? Né? Porque ali, se a gente for parar para pensar, o petróleo, não só para nós, meros civis, utilizamos para poder fazer o nosso deslocamento, a nossa logística, seja por avião, seja por caminhão, por carro, ônibus, o que for. Né? E na guerra, né, para você poder transportar, né, as suas tropas, você também precisa da gasolina, precisa ali do barril de petróleo, né, para que você possa ali, tanto os seus aviões, os seus navios, seus submarinos, seus tanques de guerra, né, poderem ali se locomover. Então, né, o foco, né, nesses últimos aí, vamos botar 20 dias, né, está em relação ao barril de petróleo por causa dessa parte aí da guerra. Né? Para se termos uma ideia, a Rússia reuniu até 130 mil soldados ao longo das partes da fronteira da Ucrânia. E na sexta-feira, os Estados Unidos alertaram que estamos na janela onde uma invasão pode começar a qualquer momento. Putz, na sexta-feira o petróleo ele deu uma valorizada absurda por causa dessa declaração. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, não ofereceu detalhes para confirmar essa avaliação. E Moscou, no sábado, descartou as preocupações dos Estados Unidos sobre uma invasão iminente como histeria. Tá? Ou seja, tudo aquilo que a gente fala em relação ali à especulação do mercado, realmente está aqui a prova. Por causa ali de um comunicado, fez o barril de decolar. Mas o Kremlin, né, russo, parece estar fazendo todos os preparativos para a guerra, levando mais equipamentos militares, unidades médicas e até sangue para a linha de frente. É um ato de agressão que pode se transformar no maior conflito militar em solo europeu em décadas. Tá? Nesse contexto, as conversas diplomáticas entre Rússia e Estados Unidos e seus aliados, incluindo uma ligação direta, no sábado entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin, ainda não renderam nenhuma solução. Né? Aí, a gente vendo aí as especulações que o mercado vem nos dando, né, nos últimos 48 horas, aí, sábado e domingo. Né? É um impasse sobre o futuro da Ucrânia, mas a Ucrânia também é um palco maior para a Rússia, tentar reafirmar a sua influência na Europa e no mundo, tá? E para o Putin cimentar seu legado. Ou seja, estamos praticamente voltando àquela época de reis e rainhas, vamos colocar assim, né? Na qual eu bato ali o meu martelo e falo que esse pedaço de terra vai ser meu. Basta você aceitar ou não. Se você aceitar, ótimo. Se você não aceitar, eu vou ali tentar criar uma guerra. Essas não são as coisas pequenas para Putin. E ele pode decidir que a única maneira de alcançá-las é lançar outra incursão na Ucrânia. Um ato, em sua forma mais agressiva, que poderia levar a dezenas de milhares de mortes de civis, uma crise de refugiados na Europa e uma resposta de aliados ocidentais, que incluiu sanções duras que afetam a economia global. Os Estados Unidos, por exemplo, ele ameaçou com a possibilidade da Rússia não negociar mais em dólar. Tá? Então, isso tudo nos mostra que
sempre vai ter que ter um diálogo, sempre vai ter que ter uma conversa. Se não houver conversa, fica tudo mais complicado, né? Os Estados Unidos e a Rússia traçaram linhas vermelhas firmes, tá? Essas linhas vermelhas que foram traçadas ali firmes, né, que ajudam a explicar o que está em jogo. A Rússia apresentou aos Estados Unidos uma lista de exigências, algumas das quais não eram válidas para os Estados Unidos e seus aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Putin exigiu que a OTAN interrompesse a sua expansão para o leste e negasse a adesão à Ucrânia, e que a OTAN retrocedesse o envio de tropas em países que se juntaram após 1997, o que faria retroceder décadas no tempo na segurança e no alinhamento geopolítico da Europa. Tá? Isso tudo quer dizer o quê, pessoal? A Rússia, a gente tem que entender que a Rússia ela tem um ponto sensível, né, que foi essa exigência da OTAN, não se posicionasse ali em território ali com suas tropas. Tá? Ou seja, antes de incluir muitos dos seus ex-aliados soviéticos que ficariam assim desprotegidos no caso de avanços russos. Tá? Além disso, né, a crise ucraniana virou agora teste para toda a política internacional, incluindo para a China, outra superpotência, em rotas de embate com os Estados Unidos. Isso nos trouxe um resultado em quê? Que em Kiev, capital da Ucrânia, mostrará o quanto as potências ocidentais estão dispostas a se arriscar para defender aliados, como Taiwan se preparou, né, se separou da China em 1959 e depende de grande parte da ajuda da OTAN. Então a OTAN é ali o termômetro, vamos colocar assim, para saber se vai ter invasão ou não vai, se a OTAN consegue segurar ou não a fome da Rússia em relação à invasão na Ucrânia, né? Esses últimos são uma tentativa russa não apenas de garantir interesse na Ucrânia, mas essencialmente religar a arquitetura de segurança na Europa, disse o Michael Kaufman, diretor de pesquisa de programa de estudos da Rússia, da CNA, uma organização de pesquisas e análise. Como esperado, os Estados Unidos e a OTAN rejeitaram essas exigências. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia sabem que a Ucrânia não se tornará membro da OTAN tão cedo. Então, se não vai se tornar membro da OTAN tão cedo, eu posso ali tentar pressionar para querer aquilo que eu quero. E isso que a Rússia está fazendo. Alguns pensadores proeminentes de política externa americana argumentaram no final da Guerra Fria que a OTAN nunca deveria ter se aproximado das fronteiras da Rússia, em primeiro lugar. Mas a política de portas abertas da OTAN diz que países soberanos podem escolher suas próprias alianças de segurança. Ceder às exigências de Putin daria ao Kremlin poder de veto sobre a tomada de decisões da OTAN e, por meio delas, a segurança de um continente. Ou seja, isso tudo nós podemos entender que é aquele jogo de política. Além de ser um jogo de política, né, nós temos que procurar ali observar que isso tudo mostra se eu tenho realmente força perante os outros. Entendeu? Se eu tiver força, eu consigo aquilo que eu quero. Né? A Segunda Guerra Mundial também aconteceu desse mesmo jeito. Né? Ameaça daqui, ameaça dali, diz que vai invadir, que não vai, e vai invadindo aos poucos. Quando vai ver, estourou a guerra na qual todos nós estudamos. As raízes da crise atual cresceram a partir da dissolução da União Soviética. Quando a União Soviética se separou no início dos anos 90, a Ucrânia, uma ex-república soviética, tinha o terceiro maior arsenal atômico do mundo. Outro interesse da Rússia na Ucrânia. Os Estados Unidos e a Rússia trabalharam com a Ucrânia para desnuclearizar o país em uma série de acordos diplomáticos. Kiev devolveu suas centenas de ogivas nucleares à Rússia, em troca de garantias de segurança que protegem de um possível ataque russo. Se esse possível ataque russo vier a acontecer, como é que vai ficar essa história daqui para frente? Essas garantias foram postas à prova em 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.
A Rússia anexou a península de Crimeia e apoio a uma rebelião liderada por separatistas pró-Rússia na região do leste de Donbas. O conflito no leste da Ucrânia já matou mais de 14 mil pessoas até hoje. A real força da Rússia, nesse jogo de diplomacia e da defesa, é aceitar as demandas russas para poder ser vista ali como um sinal de fraqueza das potências ocidentais. Outro risco é que o mesmo cenário da Crimeia possa desenrolar em regiões do leste da Ucrânia, também com grande número de russos de etnia. Existe nesses lugares o que alguns têm chamado de russificação da Ucrânia, com muitos russos tendo se mudado para essas regiões, incentivado pelo próprio governo Putin. Ou seja, é o famoso dividir para conquistar. Eu tenho uma população ali que é russa, bato na tecla dizendo que eles são russos e eles merecem ter toda a segurança e a garantia russa. Então, nessa brincadeira toda, é onde a gente vê que realmente há determinadas possibilidades, né, de poder ali acontecer a qualquer momento, né, uma certa invasão. Só que essa invasão seria prejudicial, principalmente porque estamos aí se tratando de uma pós-pandemia, né? Nenhum país está economicamente forte, estável, para poder começar uma guerra. A Rússia exige, portanto, que a OTAN pare a sua expansão rumo aos países do leste e acusa a aliança de estar cercando a Rússia. A Rússia está dizendo que ela está sendo prejudicada com esse cerco. Outro ponto sensível foi a exigência que a OTAN não posicione tropas em territórios que não pertenciam à aliança em 1997. Ou seja, antes de incluir muitos dos seus ex-aliados soviéticos que ficaram assim, desprotegidos no caso do avanço russo. Além disso, a crise ucraniana virou agora teste para toda a política internacional, incluindo para a China, outra superpotência em rota embate com os Estados Unidos. Tudo vai girar em torno da diplomacia. As raízes de uma crise atual crescem a partir de dissolução da União Soviética. Quando a União Soviética se separou nos anos 90, ela teve toda ali aquela desmembrana para separar esses pequenos países. Agora o Putin quer de novo esses países. Então, nós temos que ter um certo pé no chão em saber que se houver uma guerra, vai ser não só prejudicial na Europa, mas como para o resto do mundo. Quem aí vai aguentar pagar 25, 30 reais num litro da gasolina? Ninguém. Ninguém vai aguentar. Então, nada mais, nada menos que uma mera especulação, vamos se colocar assim, de uma possível invasão, de uma possível guerra. É o que vem acontecendo. Como ontem, por exemplo, o Putin disse que ia retirar ali 25% da sua tropa, ali da fronteira. Fez com que o petróleo caísse. Fez com que o ouro caísse. Fez com que os índices caíssem. Ao mesmo tempo, disse que a OTAN avisou, dizendo que não é bem assim. Que pela movimentação ali na fronteira, não houve nenhuma retirada de 25% das suas tropas. Então, nós estamos aqui no momento entre eu falar uma coisa e o outro lado falar outra coisa. Quem será que está mentindo? Quem será que está dizendo a verdade no final dessa história toda? Nisso tudo, nós, meros seres mortais, ficamos presos, entre aspas, para saber ali para que direção vamos tomar, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Certo? Impactos maiores, né? O impacto no mercado de ações de uma potencial invasão russa da Ucrânia seria pior do que observada após a anexação da Crimeia em 2014.
Ou seja, é cenário tenebroso daqui para frente se houver uma invasão. Se olharmos para algum dos episódios recentes, se olharmos para a anexação da Crimeia, por exemplo, achamos que um aumento de um prêmio de risco em cerca de 20 pontos base, o que teve um impacto de aproximadamente 5% no mercado de ações. Isso provavelmente seria maior. E teria também um retrocesso temporário. Em fevereiro e março de 2014, a Rússia invadiu e anexou a península da Crimeia, como já falado aqui antes, provocando protestos internacionais de uma onda de sanções econômicas. Esses especialistas militares compararam o extraordinário acúmulo das forças russas na fronteira da Ucrânia nas últimas semanas ao que procede uma invasão anterior. Quando a Rússia se moveu contra a Ucrânia no primeiro semestre de 2014, o sentimento de economia da zona do euro mal vacilou. Ou seja, o que nos leva a crer nisso tudo? O petróleo irá subir? Irá cair? Tudo pode acontecer. Que se o petróleo começar a cair de uma maneira na qual não só a Rússia, mas como a OPEP se sinta ali prejudicada, pode ser que a Rússia faça uma invasão na madrugada. Nunca se sabe. O mercado de especulação, está acontecendo essa especulação. Os preços do petróleo recuaram perdas nessa quarta-feira, com investidores avaliando declarações conflitantes sobre a possível retirada de algumas tropas russas da Ucrânia em meio à oferta global apertada e a recuperação da demanda por combustível. O petróleo Brent, que é o UCA-Oil, subiu $1,37, ou 1,5, sendo negociada a 94,65, tendo caído 3,3 durante a noite depois que a Rússia anunciou que a retirada parcial de suas tropas perto da Ucrânia. O petróleo bruto, West Texas, é o nosso US.oil, subiu $1,27, ou 1,4, para 93,34, após o contrato ter encerrado a sessão de terça-feira com uma queda de 3,6%. De novo, mera especulação. Ambos atingiram seu maior nível desde setembro de 2014, na segunda-feira, com o Brent atingindo $96 e o WTI atingindo $95,82. De novo, estamos numa especulação na qual não sabemos para onde iremos. O preço do Brent saltou 50% em 2021, enquanto que o WTI disparou cerca de 60% devido à recuperação global da demanda devido à pandemia de Covid. Como eu falei, se houver uma guerra, é prejudicial para todos. Ninguém economicamente, financeiramente, está com poder aquisitivo de poder alimentar uma guerra, certo? Bom, se pudermos ver aqui no inventário, aqui a perspectiva, né, é uma previsão aí de 1.572.000 barris, né, podendo chegar aí a $94 o barril do petróleo, né? Se houver uma guerra, peço aí para vocês que vocês possam pegar o MT4 de vocês para que a gente possa abrir a nossa operação. Todos apostos?
Bom, resultado aqui saiu um resultado positivo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Se sair um resultado aqui positivo, né, nós vamos aqui trabalhar aqui com uma alta dele. Então, eu vou trabalhar aqui com 5 lotes, tá? Vou botar o meu lucro máximo a 93,50 e vou comprar a mercado, tá? Se nessa brincadeira toda aí, vamos estar ganhando aí 5.475 dólares. Tá bem, pessoal? Procurem o gestor de vocês, procurem, né, o assessor de vocês para que possa estar te dando mais clareza, auxiliando vocês aí nessa parte de investimento, saber ali o que vamos fazer, o que não vamos fazer, saber o que está acontecendo. Estamos vivendo a Bolsa de Valores nas partes da sua especulação, tá bem? Desejo a vocês aí uma ótima semana, excelentes negócios, tá? E não tomem decisões precipitadas nem decisões erradas. Procurem um assessor de vocês para que possa estar auxiliando vocês dentro do mercado, pessoal. Um abraço.